Bom, falar dos estudos culturais para a década de 60 na escola de Birmingham, na Inglaterra, no Centro para Estudos Culturais Contemporâneos. Neste centro, nomes como de Raymond Williams, E.P. Thompson e Stuart Hall começavam a trabalhar com uma multiplicidade de objetos de investigação, tendo a cultura como uma manifestação heterogênea e diferenciada, que não significava simplesmente sabedoria recebida ou experiência passiva, mas um grande número de intervenções ativas. Era uma contraposição crítica aos movimentos de comunicação de massa. Os estudos culturais tinham como princípios que a realidade e a identidade são construções sociais, que as crenças são baseadas em percepções da realidade. Eles afirmavam que a sociedade é marcada pelo poder e que os códigos culturais criam uma identidade para o produtor e o receptor. Surgiu o conceito do real cotidiano, feito dos valores e das rotinas vivenciadas diretamente pelas pessoas. E também o conceito do real midiático, uma dimensão relacionada a tudo que se produz de símbolos através dos meios massivos de comunicação. Em suas diferenças, conflitos e contradições, mas também em suas interseções de identidade, essas realidades constituem o que podemos chamar do real social. Dentro do conceito de identidade, discutiu-se o papel dos meios de comunicação na constituição de identidades de gênero, classe, geracionais e culturais. Essas relações de cultura e poder, particularmente as desigualdades de poder, estão relacionadas à raça, à classe, ao gênero e ao colonialismo. E há o papel dos símbolos, as linguagens e imagens visuais na criação de significado, particularmente em relação às questões de poder, cuja representação como formas de comunicação, a língua falada, escrita, música, TV, mídia impressa, tudo isso apresenta, representa, forma e distorce o significado cultural. As questões dos estudos culturais giravam em torno dos seguintes temas. Que significados possíveis podemos extrair dos textos? Como as audiências interpretam textos de forma diferente e por quê? Sob o prisma da identidade cultural, como podemos nos identificar e os outros também? Como os produtos culturais ou da mídia contribuem para esta identificação? A cultura tem uma autonomia relativa, não é dependente das relações econômicas, nem seu reflexo, mas tem influências e sofre consequências das relações políticas e econômicas. Através da análise da cultura de uma sociedade, as formas textuais e as práticas documentadas de uma cultura, é possível reconstruir o comportamento padronizado e as ideias compartilhadas pelos homens e mulheres que produzem e consomem os textos e as práticas daquela cultura. No âmbito popular, não existe apenas submissão, mas também resistência. A sociedade é concebida como um conjunto hierárquico e antagonista de relações sociais, caracterizada pela opressão das classes, sexos, raças, etnias e estratos sociais. A cultura popular alcança legitimidade, transformando num lugar de atividade crítica e de intervenção, como a construção de uma tendência de questionar o estabelecimento de hierarquias entre formas e práticas culturais, a relação entre cultura alta, cultura baixa, superior e inferior. A emergência dos estudos culturais e sua análise dos meios de comunicação de massa rompem em esta polarização e procuram oferecer uma visão mais ampla e mediada para o entendimento do papel dos meios de comunicação. Havia a divisão de cultura alta, atividades culturais dos ricos ou elite, ou seja, a ópera, a arte do balé, a sinfonia, a boa literatura, a arte fina, e a cultura baixa, que são todos os outros. Em outras palavras, as atividades que não são da elite. Vídeos musicais, programas de TV, grafite, os filmes do Stallone. Este é o sistema cultural que a maioria das pessoas conhece e compartilha, que se tornou popular pelo e para o povo, mas não é normalmente criado pelo povo. Ele é produzido por grandes conglomerados midiáticos para o consumo. É através da cultura popular que tentamos entender a dinâmica de outras culturas e outras nações. Para muitos de nós, o mundo existe através da cultura popular. A estrutura ideológica é o estudo dos meios de comunicação e caracterizava-se pelo foco na análise da estrutura ideológica, principalmente da cobertura jornalística.
Essas questões fundamentais dos estudos culturais estavam em divergência tanto com o funcionalismo quanto a teoria crítica. Onde o funcionalismo via um grande organismo vivo tendendo ao equilíbrio, no qual os conflitos eram tratados como anomalia, ou onde a teoria crítica via uma sociedade dominada, submetida completamente ao poder do capitalismo e da mídia, os estudos culturais vão ver o conflito, a luta, a disputa da hegemonia por classes, setores e blocos diferenciados. A sociedade não é harmônica, e sim conflitiva, que existe sim dominação, mas como processo e disputa, não como algo dado, plasmado e imutável. A análise de que o campo da cultura e da comunicação se constitui numa arena decisiva para a luta social e política na sociedade contemporânea. Os estudos culturais, eles reconhecem que existe intencionalidade de dominação por parte da indústria cultural. No entanto, partem de uma visão de que existem muitos elementos intervenientes que fazem com que essas intencionalidades se realizem ou não, em partes ou integralmente. A premissa básica era: os efeitos dos meios de comunicação podiam ser deduzidos da análise textual das mensagens emitidas pelos próprios meios. Assim, reconhecer que os emissores não são os todos poderosos do processo de comunicação não pressupõe desconsiderar que eles detêm um poder no conflito e na disputa existente na sociedade. Relativizar o seu poder de mando não quer dizer subestimá-lo. As mediações sociais são decisivas para determinar como se realiza o processo comunicacional em cada sociedade. Parte de uma visão de que é necessário, antes de tudo, reconhecer as especificidades da constituição de dada sociedade, seus dados de configuração histórica, para, a partir deles, buscar entender como os meios atuam. Nos anos 80, vão se definindo novas modalidades de análise dos meios de comunicação a partir da pesquisa de recepção. São as realizações de investigações que combinam a análise de texto com a pesquisa de audiência. Os estudos de recepção são implementados nos meios massivos, especialmente no que diz respeito aos programas televisivos. Assim, o que se buscava era ver, na recepção, um papel ativo e importante que pode alterar o resultado de todo o processo de comunicação. A partir das mediações sociais, as pessoas se relacionam com a comunicação de massa, estabelecendo negociações simbólicas a partir da oferta proposta pelos veículos, mas também de sua visão de mundo, de seus hábitos, de crenças, ou seja, da sua própria cultura. Como conclusão, temos que, sem idealizações desse público e de suas capacidades, fica clara a visão de que ele se constitui por ação ou omissão em um sujeito do processo, ator que determina o desfecho da trama em questão.